Girinaldo, vem aqui. As pessoas querem te conhecer. Ai, ele é mesmo muito envergonhado. Eu tenho certeza que todos vocês gostam muito da Páscoa. Nem todos gostam de sapos, mas do Girinaldo eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Isso mesmo, o Girinaldo é um sapo diferente. É um sapo da Páscoa. E essa história eu vou contar para vocês agora. Estão preparados? Preparadas? Então vamos lá. Girinaldo, o sapo da Páscoa. Essa história não começa com Era uma vez e nem tampouco termina com Felizes para sempre. Essa é uma história de Páscoa nada peculiar. É a história de Girinaldo, o sapo da Páscoa. Sapo da Páscoa? Isso mesmo, sapo da Páscoa. Um sapo muito simpático que tinha um único objetivo em sua vida: ser o melhor coelho de todas as Páscoas. Coelho da Páscoa? Mas afinal, ele era um sapo ou ele era um coelho? Façam silêncio, pensamentos barulhentos. Parem de falar agora. Deixem-me explicar, ou melhor, contar essa história que já é suficientemente estranha. Como eu ia dizendo, Girinaldo era um sapo muito simpático. Sim, ele tinha verrugas e era gosmento, mas era mesmo muito simpático. Ainda assim, não posso dizer que Girinaldo era fofo ou macio, nem branco, e também não tinha orelhas compridas, mas como eu disse, ele era muito simpático. Girinaldo gostava muito da Páscoa e do brejo. Observava os coelhos saltitantes e felizes, de um lado a outro, escondendo os ovos de chocolate. Alguns ovos eram colocados em ninhos atrás de arbustos e árvores, outros eram espalhados por todo o caminho. Girinaldo passava todos os domingos de Páscoa acompanhando aquela alegria e diversão, ano após ano. Encorajado, decidiu que também seria um coelho da Páscoa. Afinal, tinha vocação para ser coelho, entendia tudo sobre a Páscoa e saltava tão bem, ou ainda melhor, que um coelhinho fofo, macio e felpudo, e assim estava determinado a ser o melhor coelho da Páscoa de todo o mundo. O problema é que ele não era um coelho. As crianças tinham medo de sapos. Além das crianças, muita gente tem medo de sapo. Medo e nojo, mais precisamente. Ao procurar os ovinhos, uma criança viu Gerinaldo no ninho e os dois se olharam fixamente. Apavorados, criança e sapo começaram a gritar. Ele nem percebeu de onde ou de quem recebeu aquela vassourada, que quase estourou os seus miolos. Em seguida, percebeu um bicho rosnando em sua direção. A baba derramada ao chão que saía da boca daquela fera fez com que Girinaldo ficasse ainda mais aterrorizado. Pobre Girinaldo, conseguiu escapar, mas foi por pouco. Chorou tanto que fez um banhado e, infeliz, pôs-se a coachar. Bara, bara. Aquela sinfonia triste atraiu a atenção dos vagalumes e da fada do brejo, que, comovida com a tristeza de Girinaldo, resolveu ajudá-lo. Lançou sobre ele um feitiço e ele se transformou em um lindo príncipe. Ops, eu disse príncipe? Não, eu quis dizer um lindo coelho branco, macio, felpudo, com orelhas compridas e um lindo pompom no rabinho. Mas, e sempre tem um mais, ele não poderia ser tocado por uma criança.
Ele poderia aceitar ser um coelho da Páscoa lindo, branco, felpudo, macio, com orelhas compridas e um lindo pompom no rabinho, ou continuar a ser sapo fazendo coisas de sapos. É claro que Girinaldo não pensou duas vezes. Aceitou ser um lindo coelho branco, macio, felpudo, com orelhas compridas e um lindo pompom no rabinho. Saltitante e feliz, pôs-se a esconder os ovos da Páscoa. Tudo estava indo bem e Girinaldo estava tão feliz até que de repente um descuido e zaps! Parou no colo de uma criança que estava escondida esperando o momento certo para pegar o coelhinho da Páscoa. A criança arteira, com Girinaldo em seus braços, nada entendeu quando de repente passou a ter um sapo em suas mãos. Aterrorizada, pôs-se a gritar e isso chamou a atenção da fera e de alguém que estava com a vassoura na mão. Mais uma vez, Girinaldo se viu diante de um problemão e, graças aos seus saltos fantásticos, voltou para o brejo rapidamente. Se não fosse sua grande capacidade de saltar como coelho, Girinaldo estaria lascado. Ou será que os coelhos saltam como sapos? Isso é realmente muito interessante. Já chega, pensamentos barulhentos, voltem todos para o lugar de onde vieram. A história já está acabando. Como eu ia dizendo, Girinaldo ficou triste e, inconformado com sua natureza, voltou a encher o brejo com suas lágrimas. Foi nesse instante que a fada o recompensou com lindos ovinhos coloridos e deliciosos, ovinhos de insetos. Eram bonitos e deliciosamente apetitosos. Girinaldo nunca havia percebido tamanha semelhança. Ovos vermelhos, amarelos, verdes, azuis e alguns cintilantes também. Somente naquele instante, Girinaldo entendeu que aquele presente era o que ele sempre sonhou e ele seria o primeiro sapo da Páscoa de toda a história. Sim, um futuro glorioso lhe aguardava. Então, a partir daquele momento, Girinaldo passou a fazer o que sonhou a vida inteira. Agora, ele era o único e verdadeiro sapo da Páscoa, um simpático sapo da Páscoa. Ele sentiu-se pela primeira vez livre de todas as comparações, exatamente como sua natureza permitiu que ele fosse simpático. Vocês acham que Girinaldo estava feliz? Sim, Girinaldo estava muito feliz e satisfeito. Agora ele poderia ser quem ele verdadeiramente era: um sapo, ou melhor, o sapo. E vocês devem estar se perguntando o motivo pelo qual os coelhos da Páscoa não podem ser vistos ou tocados pelas crianças, não é mesmo? Bom, isso é segredo de fada e também uma nova e deliciosa história de Páscoa. Um beijo no coração de todos vocês. Não posso me despedir sem antes dizer que o nome Girinaldo, que é o nome que eu escolhi dar para esse meu personagem tão simpático, ele surgiu. Na verdade, nem fui eu que dei esse nome, foi uma criança. Eu observava uma criança que voltava sempre da natação e chamava o motorista da van, que, né, na época era o Reginaldo. Ela não, eu não sei porquê, mas ela não conseguia chamar ele de Reginaldo, ela chamava ele de Girinaldo. E isso era tão engraçado, tão divertido, e que eu guardei esse nome. Eu pensei, um dia eu vou escrever uma história sobre o Girinaldo. E foi assim que o Girinaldo surgiu, né? Então, as crianças, elas realmente
Elas têm algumas coisas assim fantásticas. E esses dias eu me deparei com uma outra cena incrivelmente fabulosa, que foi o olhar de encantamento de uma criança. Tinha acabado de chuviscar, não era uma chuva fina, né? E ela estava debaixo de uma amendoeira e de repente ela olhou para cima e quando ela olhou para cima, um pingo caiu sobre o seu nariz. Gente, se vocês conseguissem imaginar a alegria e o encantamento dessa criança com aquele pingo de chuva, né, que caiu sobre o nariz dela. E aí eu fiquei pensando quanto tempo, né, a gente passou e a gente deixou de se encantar com um pingo de chuva no nariz. Tem algumas coisas que acontecem na infância e que a gente vai esquecendo com o tempo. E como é bom conviver com crianças, porque esse é o verdadeiro presente divino, é a oportunidade que a gente tem de lembrar como a gente já foi um dia. Eu acho isso incrível, eu acho isso inspirador. E essa cena do pingo de chuva no nariz, ela tá guardada na minha memória, mas também nas minhas anotações, porque eu tenho certeza que vai acontecer uma história linda e mágica, né? Daqui a algum tempinho eu vou estar aqui nesse canal contando para vocês. E agora sim, eu deixo um beijo no coração de todos vocês. Uma excelente semana, uma feliz Páscoa a todos, uma Páscoa abençoada, com muita alegria, muita união, muita esperança de dias melhores, de um mundo melhor para a gente viver. Até a próxima quarta-feira.